Materiais no design de interiores, de Raquel Brown e Lorraine Ferrelli, editora GG. Introdução. Até pouco tempo atrás, eram raros os livros de referência que documentavam a história e a prática do design de interiores, com uma atividade específica, além de haver uma escassez de textos relevantes que promovessem um pensamento crítico sobre o assunto. No entanto, uma história mais completa e inclusiva está emergindo, e textos, livros didáticos e manuais sobre design de interiores estão começando a aparecer, com novos autores e educadores que contribuem para as práticas contemporâneas. Baseamo-nos nessas referências e esperamos que este livro também dê sua contribuição, particularmente como um recurso para os estudantes que pretendem aprofundar seus conhecimentos sobre o uso de materiais no contexto do design de interiores. Compreender o processo de seleção, composição e combinação dos materiais é essencial nesta área. Os projetistas devem ser capazes de avaliar as propriedades estéticas e funcionais dos materiais e, ao mesmo tempo, manter uma postura ética, investigativa e inovadora. Também devem entender como a escolha dos materiais definirá o caráter de um ambiente interno e influenciará a maneira como seus usuários o percebem. Este livro busca explorar a relação entre os materiais e o ambiente interno. Analisa como e por que os materiais são selecionados para diferentes contextos, as leituras e significados dos materiais, como eles são combinados e empregados, como os conceitos de material e intenções dos projetistas são representados e comunicados em várias etapas de um projeto. As fontes que os projetistas podem usar ao selecionar materiais, os tipos de materiais e as metodologias para classificá-los. Também inclui estudos de caso que exemplificam os diferentes usos dos materiais no interior. O livro está estruturado por meio dos seguintes títulos: Primeira parte: o contexto histórico dos materiais no design de interiores. A maneira como os materiais são utilizados em um ambiente interno pode ser influenciada pelo contexto histórico, cultural e físico, assim como pelas tradições e convenções absorvidas pelo projetista. Os usos tradicionais dos materiais e as técnicas de construção tradicionais irão variar de acordo com o tempo e o lugar. As práticas estabelecidas podem ser adotadas ou adaptadas pelos designers de interiores, e esses métodos podem ser combinados com tecnologias e materiais contemporâneos ou substituídos por eles. Ao selecionar e combinar materiais, os arquitetos também podem se inspirar em outras práticas culturais de sua sociedade ou da comunidade global, mais ampla, de artistas e outros projetistas, como pintores, escultores, estilistas e desenhistas de móveis. Esta seção introduz algumas das influências que contribuíram para o uso dado aos materiais no design de interiores durante os séculos XIX e XX. Segunda parte: a seleção dos materiais. Ao considerar os materiais para uso em um interior nas etapas iniciais de um projeto, o designer de interiores precisará se envolver com o cliente, o programa de necessidades e o sítio.
Durante a definição do programa de necessidades, serão discutidas e estabelecidas questões de projeto e considerações-chave, como a identidade visual do cliente, seus valores, suas aspirações funcionais e necessidades espaciais, os custos e também a sustentabilidade. Esse processo analítico, em busca de um consenso, também incluirá uma leitura do espaço. Pode ser uma edificação já existente, uma que exista apenas em desenhos e maquetes ou um local imaginário que ainda será escolhido. Essas discussões iniciais geralmente resultam em um programa de necessidades mais bem definido e uma compreensão das oportunidades e limitações, ou seja, resultam em parâmetros criativos dentro dos quais os arquitetos gerarão suas ideias e selecionarão os materiais. Nesse momento, os conceitos de projeto podem começar a emergir e serão apresentados com imagens prévias ou projetos de referência, amostras de materiais e croquis e maquetes de estudo. A partir de então, discussões e debates, testes de alternativas e aprimoramentos do conceito levarão a uma proposta de projeto clara, com a qual todos estarão de acordo. Durante esse processo, uma paleta de materiais será considerada. Tanto os do sítio existente quanto os propostos para a intervenção no interior. Esses materiais podem gerar os conceitos e dar-lhes forma, e também podem se combinar com uma resposta aos conceitos espaciais, isto é, a forma segue os materiais, ou os materiais seguem a forma. Os designers de interiores podem buscar inspiração diretamente no sítio e no programa de necessidades ou podem ir além desses pontos de partida, observando o trabalho de profissionais de outras disciplinas. Terceira parte: a aplicação. Uma vez que os conceitos de projeto foram propostos e aceitos, o designer de interiores começará um rigoroso processo de avaliação dos materiais selecionados e de suas propriedades estéticas e funcionais, que incluirá questões de composição, durabilidade e sustentabilidade. Esses materiais serão especificados para a criação de um conjunto coeso, uma ambiência específica e uma relação equilibrada entre as propriedades funcionais e sensoriais. Mudanças ou ajustes sutis em qualquer ingrediente podem afetar a leitura do ambiente interno. Além da paleta de materiais, o arquiteto levará em consideração a maneira como os materiais serão justapostos e reunidos. O detalhamento de juntas, conexões, fixações e ferragens, o que geralmente é o gerador dos conceitos de projeto, um ponto de partida e não o final do processo. Quarta parte: a comunicação, desde o conceito do projeto até sua conclusão. O processo de registro de observações, reflexão por meio de desenhos e desenvolvimento de conceitos e propostas de projeto para o uso e a aplicação dos materiais em interiores pode ser representado e comunicado de diversas maneiras pelo arquiteto. Alguns métodos, como o uso de croquis, fazem parte de seu trabalho pessoal, ao passo que outros são utilizados para comunicar as intenções a um grupo maior de pessoas, como o cliente, os usuários, os construtores e os instaladores prediais. Para comunicar as características visuais de um interior e as propriedades dos materiais selecionados, podem-se utilizar desenhos como croquis, esboços feitos à mão, perspectivas cônicas e perspectivas axonométricas. Também serão usadas maquetes
imagens e animações geradas por computador e amostras de materiais. Junto com essas imagens e artefatos visuais, geralmente sedutores, são necessários plantas e cortes mais precisos para contextualizar os materiais. Desenhos técnicos dos detalhes também determinam a combinação dos materiais e as técnicas de construção. Às vezes, na etapa de execução de uma obra, os materiais também precisam ser relatados por escrito. Essa documentação escrita costuma ser chamada de especificações. Uma lista de materiais que serão utilizados em um espaço e a descrição das fontes e fornecedores, como serão seus acabamentos e sua organização e qualquer fator especial que deva ser levado em conta. Ilustração de um desenho em perspectiva feito à mão geralmente é a maneira mais eficaz de comunicar o conceito inicial a um cliente. Este exemplo ilustra o Museu dos Esportes, projetado por Henk Koolhaas e Luc Rosset, lá nos Países Baixos. Quinta parte: as classificações dos materiais, dos processos e das fontes. Os materiais podem ser agrupados e descritos mediante diversas abordagens. Podem ser classificados de acordo com seus componentes, isto é, naturais, sintéticos, compósitos, que são os compostos, etc., ou de acordo com suas possíveis aplicações ou necessidades funcionais. Ou uso em paredes, pisos, forros, etc. Há muitos outros métodos de arquivamento e categorização de materiais, como os agrupamentos científicos, sensoriais ou estéticos, que podem desafiar a prática convencional do arquiteto. Os diferentes tipos de materiais também são fabricados e acabados por meio de diversos processos tradicionais e contemporâneos. Há uma grande variedade de fabricantes e fornecedores que podem contribuir com informações e amostras de materiais que os designers de interiores podem guardar em suas bibliotecas. Além disso, estes têm acesso a arquivos consolidados e bibliotecas de materiais físicos, em livros e na internet, que podem inspirar e conter sugestões de usos e aplicações alternativas. Essas bibliotecas e esses arquivos podem, muitas vezes, aproximar a produção científica de materiais do arquiteto inovador que busca novas possibilidades e soluções. Sexta parte: estudos de caso. Inúmeros estudos de caso foram selecionados para ilustrar usos específicos dos materiais. Por exemplo, como são utilizados para comunicar a marca, os valores e a identidade de um cliente, usos sustentáveis, métodos de construção, as abordagens artísticas dos materiais para o design de interiores, as abordagens interdisciplinares e a criação de ambiências por meio da seleção de materiais. Este livro está dividido no sumário por parte. A primeira parte é o contexto histórico dos materiais no design de interiores. Segunda parte, a seleção dos materiais. A terceira parte, a aplicação. A quarta parte, a comunicação, desde o conceito do projeto até sua conclusão. A quinta parte, as classificações dos materiais, dos processos e das fontes. E a sexta parte, os estudos de caso.